Bom dia, turma. Vamos lá. Vamos agora aqui para a página 52, princípio da troca de calor. Tá? Bom, desse conteúdo não tem muita definição específica, mais detalhada do conteúdo. Não tem, tá? A forma de aprender esse assunto é no exercício mesmo, nas questões. Então, vamos prestar bem atenção, tá? Ver o que acontece, de que forma a gente vai identificar que é uma troca de calor, tá? Primeiro, troca de calor, para haver troca de calor, tem que ter temperatura diferente, né? Porque o calor só vai surgir, né, quando dois corpos têm temperaturas diferentes. Se dois corpos têm temperatura diferente, eu tenho calor. O calor vai estar transitando de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então você tem aqui, olha, dois corpos A e B foram colocados no recipiente. A temperatura do A é maior que a de B, ó, tá? Lógico, se a temperatura do A é maior que a de B, você vai ter calor transitando do A para o B, tá? Calor transitando do A para o B, tá certo? Então, o que acontece aqui? Tá? O que vai acontecer aqui? Você vai analisar. Primeiro, vamos analisar aqui, gente. Se dois corpos foram colocados no mesmo recipiente, com temperatura diferente, vai haver troca de calor. Vai haver troca de calor. Ou seja, o calor de A e o calor de B, tá? Olha só, vamos imaginar que o A perdeu só nessa brincadeira 20 calorias. E o B recebeu quanto? 20. Porque foi para onde esse calor? Foi para o B. Então o B ganhou 20. De quem? Do A. Então o A perde, negativo, B ganha esses 20. Se eu somar o calor de A mais o calor de B, é quanto? Vai dar zero. É o que está mostrando aqui, ó. A somatória, tá, da quantidade de calor é sempre igual a zero. Então, se eu colocar aqui, vamos imaginar, três corpos A, B, C, aqui, o que vai acontecer? Com a quantidade de calor de A mais a quantidade de calor de B mais a quantidade de calor de C é igual a zero. Por quê? Esses três corpos vão trocar de calor. E se eles vão trocar de calor, a somatória da quantidade de calor deles vai ser igual a zero. Certo? E vamos lá para a questão, pessoal. Não tem muita coisa para definir aqui. Vamos lá. Duas porções de água são misturadas dentro de um calorímetro ideal. Calorímetro ideal são aqueles é um material que você põe lá dentro e não permite que ele troque calor com o meio externo, tá? A porção 1 tem 60 gramas. Vamos colocar bem aqui, escrever aqui. Porção 1 tem 60 gramas. Massa 1, 60 gramas. Está uma temperatura inicial de 20. Temperatura inicial 20 graus Celsius. Tá? A porção 2, ok? É o seguinte, porção 2, eu tenho 40 gramas, massa 2, 40 gramas. Está uma temperatura inicial de 80. Aqui eu vou colocar um aqui, temperatura inicial de 80. Tá? Determine a temperatura final da água e justifique por que não é a água, porque não é igual à média aritmética das duas temperaturas. Vamos lá. Então, eu quero a temperatura final, ou seja, a temperatura em que as duas vão atingir de forma igual. Tá? Então, você vai fazer o seguinte, como elas foram o quê? Misturadas dentro de onde? Dentro de um calorímetro, colocaram ela dentro de um calorímetro, tá? Tá aqui o corpo A e a água da porção 1 e a água da porção 2. Foram misturados, com certeza, pessoal, vai haver troca de calor aqui. Se vai haver troca de calor, então você vai sair por aqui, ó, resolve por aqui. Calor da 1 é igual ao calor da 2. Quantidade de calor de 1 mais quantidade de calor de 2 é igual a zero. Tá? Porque se vai haver troca de calor, uma vai perder, outra vai ganhar, somando o que perdeu, o que ganhou, vai dar zero. Tá? Vamos lá, então aqui vai ficar o seguinte. Isso é calor sensível, gente. Por quê?
A água não vai mudar de estado físico, tá? Não vai mudar de estado físico. Por quê? Primeiro ela está com quanto? Com 80. Uma está com 80, a outra está com 20. Essa que está com 80 vai passar energia para um, vai passar energia para essa. Quando ela passar energia para essa aqui, a sua temperatura aqui ela vai baixar. E essa temperatura aqui vai o quê? Aumentar. Ou seja, não vai haver mudança de estado físico, vai haver mudança de temperatura, mas não vai permitir mudança de estado físico. Então, quando acontece uma mudança de temperatura sem mudança de estado físico, isso é calor sensível, tá? Então, vamos lá, aqui vai ficar assim. Massa 1, calor específico 1, variação de temperatura 1. Massa 2, calor específico 2, variação de temperatura 2, que é igual a zero. Massa 1. Massa 1 é 60. Calor específico da água é 1. Variação de temperatura. Temperatura final menos a inicial, que é 20. Massa 2. 40. Aqui vai ser 1 vezes temperatura final. Vou colocar aqui, temperatura final, tá? Menos a inicial, que é 80, igual a zero. Então aqui vai ficar 60, tá? TF, fazendo a distribuição, 1200, 40 TF menos 3200, igual a zero. Você sabe que aqui vai dar 100 TF, e aqui vai ficar mais 1200, né? Mais 3200. Então vai dar 100 TF é igual a 4.400. TF vai ser igual a 4.400 por 100. Corta, que dá 44. Ok? Muito bem. Aí a pergunta é, justifique por que não é igual a média aritmética. Vamos lá. Média aritmética, você sabe que é a soma dividida pela quantidade. Vou pegar a temperatura da água 1, temperatura da água 2 e dividir por 2. 2 porque são duas águas. Temperatura da água 1 é 20. Temperatura da água 2 é 80. Por 2 vai dar 100. Somando vai dar 100, por 2 dá 50. Então a média, pessoal, deu 50. A nossa temperatura final é 44. Ela não é igual à média aritmética. Tá? Ela não é igual à média aritmética. Vamos ver se ela é igual à média ponderada. Tá? Média ponderada pelas massas. Se eu pegar a massa de 1, multiplicar pela temperatura 1, massa de 2, multiplicar pela temperatura 2 e dividir pela soma das massas, vamos ver se bate o resultado. Massa de 1 é 60. 60 vezes temperatura inicial de 1, que é 20. Massa de 2, que é 40, vezes temperatura inicial, que é 80. Soma das massas, 60 mais 40. Olha, pessoal, bem aqui vai dar 1.200. Aqui vai dar 3.200. Então vai dar 4.400 por 100, dá 44. Ou seja, essa temperatura aqui ela é igual à média ponderada, mas não à média aritmética. Certo? Próximo. Uma água, tá? Com uma água, bem aqui, uma massa de 70 gramas de água, vai ficar o seguinte: eu tenho a massa de água, que é igual a 70 gramas, tá? Que está em ebulição, então a sua temperatura inicial é igual a 100, tá? É despejado em uma panela com 150 gramas de alumínio. Então aqui eu tenho água, ok? Eu tenho aqui o alumínio. O alumínio, a massa dele, do alumínio, colocar aqui a L, é 150 gramas. A temperatura ambiente 20 graus Celsius. Temperatura inicial 20 graus Celsius. Despejando a troca de calor, determine a temperatura final. Então ele quer aqui a temperatura final. Vou colocar bem aqui, ele quer a temperatura final. Certo?
E aqui também ele quer a temperatura final. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Quantidade de calor da água mais quantidade de calor do alumínio é igual a 0. Tá bom? Certo? Tente fazer, mande lá, um PV qualquer dúvida. Próximo. Uma amostra de água pura com massa M, tá? Desconhecida, a uma temperatura inicial de 85, tá? Então vou colocar bem aqui, eu vou colocar aqui a amostra 1, tá? Eu tenho uma certa massa da 1 que é M. Temperatura inicial dela 85, ok? É misturado com a amostra 2. Amostra, tá? 2. Amostra 2 você tem massa 2 vai ser igual a quanto? 100, ok? De água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Temperatura inicial, aqui, temperatura inicial igual 20 graus Celsius. Aqui dá 1, aqui é 2, tá? Após atingir o equilíbrio térmico, a temperatura final é 35. Temperatura final, 35. Temperatura final, 35. Ok? Determine o valor de M. Pronto, você vai colocar quantidade de calor da amostra 1, quantidade de calor da amostra 2 é igual a 0. Tá? Aí você vai desenvolver para achar o valor de M. Tá ok? Quarta. Um bloco de 3 kg de cobre, inicialmente a uma temperatura, tá, de 100.000 graus Celsius, é deixado cair sobre um recipiente de 500 gramas de água a uma temperatura de 10 graus Celsius. Admitindo que não há troca de calor do sistema com o meio ambiente, vamos lá. Então, olha só. Temperatura final do sistema. Gente, a questão aqui ela requer um pouco de cuidado para fazer, tá? Vamos imaginar que essa água, como o cobre está com 1000 graus Celsius, ele vai cair, ele vai jogar um calor para a água que ela vai ser capaz de entrar em ebulição. Entrar em ebulição com 100. Então vamos lá, vamos pegar aqui, olha. Qual é a quantidade de calor necessária para a água entrar em ebulição com 100? É massa, calor específico, vezes variação de temperatura. Tá? Eu estou analisando aqui a água entrar em ebulição. Qual é a quantidade de calor necessária? Quanto de água eu tenho? 500. O calor específico é 1. Variação de temperatura vai ser o final da água, que é 100, que ela vai entrar com 100, menos a inicial da água, que ela está com 10. Ok, então aqui vai ficar 500 vezes 90, dá 45, menos 3 10. Pronto. Eu preciso de 45.000 calorias para a água entrar em ebulição. Tá? Vamos ver aqui, quando essa água entrar em ebulição, parte dela é assim, ó. Se você analisar a água aqui, ela está com quanto? Aqui a água está com 10. Aí ela vai para chegar em quê? Em água com 100. E agora vai chegar em estado de vapor com 100. Tá ok? Isso daqui para cá eu já calculei a quantidade de calor. Tá? A quantidade de calor aqui que deu 45.000. Tá? 45.000 calorias. Agora vou calcular aqui, ó. Aqui é calor latente. Por quê, professor? Porque aqui vai haver mudança de estado físico, sem mudança de temperatura, calor latente. Aí pega 500, que é da água, calor latente de quê? De vaporização. Isso é tabelado, pessoal. Isso é uma tabela, 540. Multiplicando dá 270.000. Tá? 270.000. Ok. Então, para a água entrar em ebulição, para a água aquecer até 100, ela precisa de 45. E para a água entrar em vaporização, ela precisa de 270. Tá? Vamos ver aqui o calor do cobre. Calor perdido pelo cobre. Qual o calor perdido pelo cobre aqui? Ó?
tá? Calor perdido pelo cobre. Qual é o calor perdido pelo cobre? Massa do cobre, calor específico do cobre, variação de temperatura do cobre. Massa do cobre é 3.000, só que tu não pode jogar 3.000. Aqui, ó. Tem que jogar em gramas, dá 3.000 gramas. Vezes o calor específico do cobre, é tabelado isso, é 0,1. Variação de temperatura do cobre, eu vou jogar até 100, vamos lá. Com o limite aqui, ó, 100. 100, e perdendo, chegando a uma temperatura final de 100. Menos 1.000. Então aqui vai ficar o seguinte, vai ficar 300 vezes menos 900, que vai dar menos, vai perder aqui, vai dar o que? 270.000 calorias. Tá ok? Olha só. Então vejam só. O calor perdido pelo cobre até chegar em 100 é 270. Tá? O calor perdido pelo cobre até a água chegar em 100 é 270. Ok? Então é o seguinte, percebo que para a água chegar em estado de vapor, ela precisa de 270 e 45. A água, para ela chegar ao estado de vapor, gente, olha só, para a água chegar ao estado de vapor, aqui ela vai precisar de 315.000 calorias. Mas o cobre só consegue fornecer até quanto? 270. Então uma parte da água vai entrar em ebulição e uma outra parte não vai entrar em ebulição. Tá? Então uma parte ela entra em ebulição e outra parte não, fica no estado líquido. Porque o cobre não vai conseguir jogar todo esse calor que ela precisa para chegar em estado de vapor. Ela vai precisar de 315. Ó. 315. Então a temperatura final do sistema aqui, no máximo, aqui é 100. Ok? Qual a quantidade aproximada de água evaporada? A quantidade de calor de água evaporada é... Qual a quantidade aproximada de água evaporada? Tá? Então, olha só, vamos lá. Você vai pegar você vai pegar aqui, ó, de água evaporada. Então, você vai pegar bem aqui, calor perdido, tá? Calor perdido mais o calor recebido é igual a zero, certo? Quem perde calor é o cobre, então fica a massa do cobre vezes o calor específico do cobre, variação de temperatura do cobre. Recebido, quem recebe esse calor? É a água, né? É a água, então você vai ter... Aí essa água, pessoal, bem aqui, essa água aqui que entrou em vapor com 100, ela vai, de novo, vai continuar bem aqui, aí ela vai perder uma certa quantidade de calor, tá? Ela vai perder uma certa quantidade de massa, vai evaporar aqui. Aí eu vou pegar calor latente, tá? Calor específico da água, massa da água, calor específico da água, vezes variação de temperatura da água. Mais, ok? Massa vezes o calor latente de vaporização da água aqui, vezes o calor latente de vaporização, ok? Tudo certo? Muito bem. Isso aqui, pessoal, é da água. Preste bem atenção que isso aqui é da água. Só que essa parte aqui, ó, ele está perguntando qual a quantidade de calor que é evaporada. Então, essa parte bem aqui é a que vai evaporar. E é isso que eu não sei. Essa parte aqui, eu ainda sei que é a água. Ela ainda está no estado líquido. Bem aqui, ó. Ela ainda está no estado líquido. Aqui ela vai evaporar. Eu não sei quanto ela vai evaporar. Tudo bem?
Então vai ficar massa do cobre, que é 3.000, calor específico 0,1, variação de temperatura vai ser 100 menos 1.000, né? Mais massa da água, 500, vezes 1. Variação de temperatura vai ser 100 menos 10, mais massa de água evaporada, não sei. Calor latente de vaporização, 540, que é igual a zero. Então, com isso, você vai descobrir quanto foi de água evaporada, tá? Não sei se vocês entenderam, vamos lá. Se eu preste atenção bem aqui. Quando eu colocar esses 500 gramas de água, deu 270.000. Com mais de 45.000, deu 315.000. Ou seja, o cobre não consegue derreter evaporar toda essa água, porque eu preciso de 315. Então, quanto de massa aqui deve entrar, tá? Quanto de massa deve entrar aqui para que o cobre consiga evaporar toda essa água? Quanto de massa deve entrar bem aqui? Que é isso que eu coloquei, ó. Quanto de massa deve entrar aqui? Se eu colocar 500, tu sabe que aqui, ó, vai dar 315. Se eu colocar os 500 aqui. Entendeu? Não vai bater com o que está aqui. Aqui tu já sabe que vai dar quanto aqui, ó. Vai dar 270.000 aqui, ó. Então, por isso que eu estou colocando o M aqui, tá? Estou colocando o M aqui para descobrir quanto vai ser de massa preciso para evaporar essa água, tá? Quanto de água foi evaporada, tudo bem? Vamos lá. Aí você calcula lá, faz os cálculos tranquilo, tudo bem, pessoal? Tem outras questões aí, tente fazer, tá bom? Mande no PV qualquer dúvida. Valeu, pessoal, obrigado.